Saúde a todos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe nessa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal Recebi do Senhor. Se é inscrito, por favor, deixe um joinha lá, compartilha. Se é inscrito, confira as vossas inscrições, por favor. Temos enfrentado muitas dificuldades, má vontade, barreira das trevas, mas em nome de Jesus, a palavra vai sendo colocada aqui no canal. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 15. Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 15. A palavra do Eterno vai nos falar assim: Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com a medida, não sobejava o que colheram muito, nem faltava ao que colheram pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para outro dia. E aquilo criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se muito Moisés contra eles. Eles, pois, o colhia cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, duas medidas para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, pondo em parte para vós até amanhã. Bendita seja a palavra. Mais uma vez, Israel entristece o coração do Eterno, duvidando que aquele Deus que abriu o mar, que tirou eles da servidão no Egito, com operações de maravilhas, duvidando agora que esse Deus era incapaz de sustentá-los, dando do seu pão e da sua água a cada dia para que eles alimentassem. A nossa incredulidade, quando conhecemos os feitos do Eterno, e a nossa murmuração, entristece o Espírito de Deus.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai trazer a solução para Israel. Mas é aquela solução que o pai traz para o filho pela obrigação de abençoar, de cuidar, não por prazer. Busque Deus de todo o coração, se alegra com o Senhor nas mínimas coisas. Seja grato ao Senhor por tudo, pelo prato de comida de cada dia, ainda que não seja aquela comida que você desejava, mas é providência de Deus. Seja grato ao Todo-Poderoso, porque a gratidão é até um ato de educação. E a gratidão faz Deus mover por nós a sua mão poderosa. Deus ia mover a mão dele aqui agora, por causa do calor de certas pessoas, Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, que esses homens, essas mulheres e essa mulher nunca se murmuraram nesse ponto contra o Todo-Poderoso. Então a sua fé verdadeira faz Deus agir, mesmo no meio dos incrédulos, mesmo no meio dos murmuradores. Deus vai fazer, bendito seja o nome do Senhor. Não porque merecemos, mas porque Ele é Deus, é rico em misericórdia, é piedoso. E Deus agora vai fazer chover codornas, que o povo diz que sentia falta de pão, de carne, de alhos, de tudo que estava no Egito. E ainda desejou voltar a morrer no Egito, porque lá morreria com a barriga cheia. Nós podemos olhar a história de Israel, que é verídica, e falar como que esse povo chegou a esse ponto. E se olharmos para cada um de nós, se olharmos para nós, se olhar para cada um de nós, será que há momentos na nossa vida que nós também não agimos assim? Ao invés de murmurar, de blasfemar, de endurecer o coração, andar triste, a ação principal do crente é orar, é agradecer, porque o Todo-Poderoso não despreza a oração dessa pessoa. E Deus manda agora esse alimento do céu. Não foi feito por padeiros aqui na terra, por profissionais da gastronomia aqui da terra. Foi um alimento elaborado lá nos céus. E que descia junto com o orvalho pela manhã para Israel colher. E quando o povo de Israel viu pela primeira vez, nunca tinha visto nada semelhante, perguntou uns aos outros, o que é isso? Porque a palavra maná quer dizer nunca visto. E o extraordinário acontece. Coisas que a gente não imagina ou nunca viu, Deus é poderoso para fazer. Agora Deus quer fazer por prazer, por alegria, movido também pela nossa fé, nossa obediência. Porque a sua obediência, a nossa obediência, fidelidade, são ações que vão provocar a reação e as reações do Senhor sobre você, sobre nós.
Então Moisés disse: esse é o pão que Deus vos deu. E os judeus passam a chamar isso de maná. E por 40 anos eles comeram o maná. E 40 fala do tempo da provação. E o tempo da provação de Deus trabalhar em nós vai ser sustentado segundo a medida dele. E o pão era para colher a quantidade de cada dia. E por que não podia pegar mais? Porque o Todo-Poderoso, na sua infinita sabedoria, está explicando agora para a sua igreja. É para todo dia buscar o pão vivo que desceu do céu. Não é para nós alimentarmos de Jesus só um dia, ou ir buscar o Senhor só um dia, ou fazer uma oração de vez em quando. Todo dia é para buscar o eterno. Todo dia é para meditar na sua palavra, não é só passar os olhos, ler o texto. Não, meditar na palavra. Comer esse pão vivo que desceu do céu. Porque o Senhor Jesus diz: vossos pais comeram maná e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todo dia tinha que ir buscar desse pão, porque Deus não quer seu povo no comodismo. Deus não quer sua igreja buscando só um dia de quarta ou num culto de domingo. O Senhor não quer sua igreja verdadeira fazendo uma oração por dia e acabou, tá bom. Era buscar diariamente, todos os dias, tinha que buscar. Porque a palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse pão era para buscar a medida de cada dia. Por que isso? Porque Deus está falando, é para viver pela fé, o sustento é Ele que garante. E quando buscava mais e deixava para outro dia, virava bicho, fedia no arraial. Era para buscar medida para cada um, para ninguém entrar no comodismo. E todos tinham que buscar, não era só um. Às vezes a pessoa quer viver na base da espiritualidade da outra, esperar que um líder de igreja esteja orando por ele, porque um irmão vai interceder por ele, e que aí ele pode acomodar-se. Ao invés de buscar experiência, vai atrás da profetada. Quando Deus quer se revelar, por isso que a palavra maná quer dizer nunca visto. É coisas tremendas, extraordinárias que Deus quer fazer na nossa alma, em nós e através de nós. O Senhor fez aquilo com tristeza no coração. Mas se buscarmos de gratidão, com alegria, com dedicação, Ele faz por prazer. E por prazer Ele vai fazer muito mais. Deus não queria Israel acomodado. Deus não quer os seus acomodados. Recebeu a benção hoje, bendito seja o Eterno. Amanhã eu e minha casa continuaremos buscando e servindo a Deus.
Recebi o pão físico, o pão espiritual hoje. Louvado, engrandecido seja Deus. Mas amanhã, em nome do Senhor Jesus, continuaremos. Porque a palavra é clara. Que o Senhor, bendito seja Deus, é a fonte das águas vivas. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é um poder infinito. Ele é o nosso alimento eterno. Então, todos os dias, nós temos que alimentar da palavra, da presença de Deus, assim como o nosso corpo físico precisa do pão físico e da alma. E da bênção para a alma. Assim também, meus irmãos, a nossa alma precisa do pão vivo que desceu do céu, da palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. E a busca é diária, é todos os dias, porque todos os dias você também precisa alimentar-se do pão cotidiano, da água. E a sua, a minha, nossa alma precisa também, todos os dias, da bênção da palavra de Deus, de orar, de comunicar com o Todo-Poderoso. E para eles buscarem aquele pão todos os dias, o Eterno estava ensinando a depender dele. Você e eu, nós temos que aprender todos os dias, depender do Eterno, não da mão humana. Então Jesus diz: vossos pais comeram maná e morreu, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então esse pão permanece, porque o maná passou, mas o pão vivo que desceu do céu está conosco todos os dias, para nós alimentarmos dele, beber dele, que é a fonte das águas vivas, comer dele, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Israel encontrou a providência. E assim o Senhor também tem providência em todas as áreas da nossa vida. Mas quer que nós o buscamos diariamente. E dependemos dele a todo instante, a toda hora, a todos os dias e todos os anos. Porque não duvida. Aqueles que murmuraram e duvidaram pereceram no deserto. Mas aqueles que não duvidaram alcançaram a terra prometida. Nós vamos comendo desse pão vivo que desceu do céu até a volta triunfal do Senhor Jesus. E o pão cotidiano, as providências para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias ele estará tomando, porque está escrito em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos viram, nem com os ouvidos ouviram, um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Aquele que espera verdadeiramente no Senhor está descansado, não entra em estado depressivo, a sua alma já agradece, porque a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te dê fé, o autor e consumador da vossa fé te abençoe, Jesus Cristo, Senhor. Agora eu vou orar ministrando a bênção sobre você e sua família. Primeiramente, que Deus abençoe qualquer oferta, ajuda ministerial, missionária, que o coração dos irmãos sentir. Ó Todo-Poderoso Provedor,
em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, que o Senhor nos deu, agora e para a eternidade. Nesse nome poderoso eu oro agora, Senhor, pedindo a sua bênção sobre essa família, sobre essa pessoa, sobre esse varão, essa irmã, que ouviu agora essa palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que no coração e na alma dessas pessoas não suba a murmuração, mas em nome de Jesus, o fruto bendito do Espírito Santo, a gratidão, a oração, a busca, a dependência ao Todo-Poderoso, venha fluir grandemente nessas almas. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, eu ministro a bênção do Senhor sobre cada um. E que o Todo-Poderoso, que faz maravilha, esteja então operando naquilo que cada um agora pede diante do Senhor, está precisando, meu Pai. Assim ora em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus, agora até a volta triunfal do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica na paz do Senhor.